Ô, Canuto, mas você começou com o futebol? Eu devo tudo à minha carreira como jornalista esportivo. Eu comecei com 16 anos, ou seja, eu tenho 62 anos de trabalho. Eu comecei com 16 anos, escrevi uma matéria, uma decisão do campeonato juvenil, levei para o jornal, quando foi publicada, aí pronto. Eu fiquei louco. Pô, é isso que eu quero mesmo. Aí, você viu a notinha, depois eu comecei a fazer uma página, aí fui pedir uma colaboração do jornal, porque minha mesada já não estava dando. Os caras aqui não tem dinheiro, não. Olha, aí logo depois, por sorte minha, um emissário do outro jornal, um jornal bem maior, veio me contratar, tinha visto, e me contratou, então, para o Diário de Alagoas. Depois eu fui para o Jornal de Alagoas, aí comecei a ganhar prêmio de reportagem. Daí fui para o Jornal Maior, fui para a Gazeta, aí fui para o rádio, entendeu? Do rádio para a televisão. A minha vida é cheia de coisas que eu diria assim, acidentais, mas que foram, eu digo, nem tive sorte. Eu fui abençoado, porque foi uma sequência incrível. E você é CRB ou é CSA? Eu fui de CSA e fui CRB. Olha Não, vai, meu. Beija-me muito, viu? Eu vou explicar a você o porquê. Eu fui CRB no começo, entendeu? Eu cobri logo o CRB. Então, quando você cobre o time, você termina se afeiçoando, porque sabe os dramas do jogador e tudinho. Fui CRB. Mas eu comecei de uma forma diferente. Enquanto todo mundo só fazia elogiar dirigente, que era tudo um empresário alto, tá? Eu cheguei detonando, cheguei criticando, revelando problema, fazendo denúncia, a um ponto tal que ameaçaram até me proibir de entrar no estádio do CRB. No fim, me criou até um grande dilema. Se eu for, vou apanhar. Se eu não for, encerrei minha carreira. Aí eu fui. E nunca fui tão bem tratado na minha vida, né? E feito um louco, naquela coisa de adolescente, cheguei lá e desci até o cacete do CRB. E perdi o amor, então. Fui cobrir o CSA. O CSA, aí você vê, pô, o jogador, tinha uma época que a dificuldade era tão grande que os jogadores às vezes lanchavam a manga verde que tinha numa mangueira lá no estádio. E eu denunciei tudo isso. Aí depois também quiseram proibir isso, era o Coronel Nilo, que queria até ameaçar o Edson Mauro, que hoje é um dos maiores narradores esportivos do Brasil, né? Aí eu fui com o Edson Mauro, disse, meu amigo, se é para você, é para mim também. Fui lá, aí terminamos apaziguando toda a história, mas eu perdi, então, a paixão por esses times. Fui durante um período do São Domingos, cara, São Domingos. Foi um time que arranjou um mecenas, entendeu? E pegava todos esses jogadores que eram dispensados por indisciplina e formou um time maravilhoso. Era um time assim, ia jogar para o CSA ou CRB, ou era 5-0 ou 5-3, para um ou para o outro, porque jogava todo no ataque. Então foi isso. Na essência, eu sou o primeiro meu grande time, e ainda hoje é o grande time da minha vida, é o Santa Cruz de Recife. Por quê? Porque meu pai jogou no Santa Cruz. É mesmo? É, jogou e se formou jogando pelo Santa Cruz. Naquela época, meu avô tinha grana, naquela não tem, vai e se vira, não tem aquela história. Então, papai chegou em Recife, fazendo odontologia, que não tinha nessa época faculdade em Maceió. Aí ele chegou lá, arranjou emprego na Great West. Great West seria a rede ferroviária, né? E papai, para arranjar um emprego, foi guarda-frente, sei lá o que era, ele jogava pelo time do Great West e se destacou, foi contratado pelo Santa Cruz. O Santa Cruz pagava a ele a pensão. Papai, então, jogava pela pensão, né? Mas naquela época, eu falando de 38, 39, né? Mas isso deu também a papai uma oportunidade, eu diria, um fenômeno cíclico. Que posição que teu pai jogava? Goleiro. Papai era goleiro. É todo mundo grandão na tua família? É. O menor tem 1,85 m. Foi lutador, foi campeão mundial de luta. Entendeu? É uma família engraçada. Família engraçada. É, muitas atividades. Pois bem, papai foi lá e ficou numa pensão, venha só, morando com Chacrinha. Chacrinha, na época, era músico, tocava bateria. Principalmente os navios que chegavam, portavam em Recife, que faziam baile para a sociedade local. Papai morava... Peraí, que eu não sabia disso. Quer dizer que Abelardo Barbosa tocava batera? Bateria. Papai falava isso e eu achei que era... Sério que papai tá criança? Aí eu fui ver depois o musical e depois o filme. Chacrinha era da onde? Isso aqui é Pernambuco. Pernambuco? De Pernambuco, de Recife. Eu não sei se Recife é de uma cidade aí por perto. Então ele fazia isso, né? E aí morava também Fernando Lobo, o pai de Ed Lobo, que na época já era um dos grandes compositores e um dos melhores críticos de música do Brasil, né? Que foi quem depois deu chance para o Chacrinha virar do rádio e virar o que virou, né? Aí ele deu chance.
E depois morava no El Dutres, morava Capiba, que foi o maior maestro de frevo da história de Pernambuco, achado do Brasil, né? E depois chegou uma família que ficou muito amiga do papai, que era a mãe e os filhos Saulo e Ariano Suassuna. Ariano foi contemporâneo e colega do meu pai. Que história, hein? História interessante. E lá em casa, é o seguinte, a gente cresceu vendo os troféus e fotos do papai jogando no Santa Cruz. E de manhã, tocava o hino do Santa Cruz. Você lembra? Santa Cruz, junta mais esta vitória. E do outro lado, era o time super campeão de 57. Foi o único time que eu decorei até hoje. Eu vou te falar, é uma pena, né? Ver o Santa Cruz na Série C, porque o Santa Cruz tem uma torcida alucinante, a torcida do Santa Cruz, é uma coisa absurda. Não só em quantidade, que é uma torcida gigante, mas no fanatismo, né? Isso é. E muita gente, essa nova geração, infelizmente, não conhece Santa Cruz, porque o Santa Cruz ficou na Série C, mas, por exemplo, o Corinthians... Série C agora, né? Tá na D. na D. O ano passado não tinha nem série para disputar, né? Nem série Era o pra time disputar. fora de série. Porque o Corinthians, uma vez, trouxe um volante que jogava muito, o Givanildo. Givanildo era volante do Santa Cruz. No Corinthians também teve o Luciano Veloso, que foi do CRB, era do Santa Cruz, foi emprestado do CRB e voltou. O Luciano que parecia o Luciano Colhada, o meia esquerda. Isso, Que isso. jogou em 77. Isso. No dia do jogo da Contra a Ponte... Você tem memória arretada. Detalhe, aprende aí, Glauber. O Glauber nasceu em 2000, ele acha que o mundo começou agora. Ele acha que só existe o Messi no mundo. Quem me dera se eu tivesse nascido em 2000. O Luciano, naquele jogo do dia 13 de outubro de 77, que o Corinthians ganhou os 23 anos de fila, no primeiro tempo, o Luciano dá um chute de fora da área que a bola vai na trave. O gol poderia ter sido do Luciano. O Luciano jogava muito. Tinha um cabelão, bigode. Isso. É da época do Power, né? Pode te dar uma aula aí, Glauber. Não esquenta a cabeça, não. Aí Fala. E do Santa Cruz também é o seguinte, já contrariando um pouco os seus preceitos, os seus conceitos esportivos, o Santa Cruz 57, esse tempo que eu falei, que era Aníbal, Diogo Cides, Zequinha, Aldemar e Edinho, Lanzoninho, Rudimar, Faustino, Bituque e Jorginho, ele deu 2 jogadores para o Palmeiras que foram da seleção brasileira, Zequinha e Aldemar. Naquela época era o meio-campista e o center half, era o Aldemar. Jogadores espetaculares. Depois deu muita gente. Nunes também foi do Santa Cruz. Nunes? Né? Vários jogadores. O Glauber, que ele não sabe. Nunes foi centroavante do Flamengo, campeão mundial, campeão de Libertadores, gol em final de Mundial, tá? Nunes. Sabe, me permite só porque eu me empolgo quando você fala de Fica Santa Cruz. à vontade, Né? então. Porque é o seguinte, quando você fala de Santa Cruz, ela é talvez a torcida mais fanática que existe. Porque o ano passado, por exemplo, o Santa Cruz parou de jogar em março, porque não tinha calendário para ele, não se classificou em nada. A torcida fazia a campanha do tijolo. A torcida ia lá, levava tijolo para construir alguma coisa do time. Outra coisa, uma vez dessa não tinha o que fazer, não tinha atividade nenhuma, a pessoa foi ver reimplantar o gramado. Você já imaginou que é você ter uma torcida para ver o cara mudar o gramado? E esse ano tem uma demonstração, ele passou agora para C, né, que ele era da D, para C. Teve um jogo decisivo agora contra o América em Natal, né? Então o jogo era em Natal. O estádio do Santa Cruz ficou lotado para ver o telão. Mas para que a torcida está junto. Então a torcida do Santa Cruz é genial.